RCV Notícias. Treze horas em Cabo Verde, muito boa tarde. Já está a iniciar o Jornal da Tarde da RCV para esta quinta-feira e abrir, como sempre, vamos conhecer os títulos. Boa tarde, arranca da praia a quinta edição da Feira Internacional das Energias Renováveis com uma novidade vinda da Nigéria. Autarcas do PICV reúnem-se para debater em proposta de reforma urbana voltada para comunidades inclusivas e ambientalmente equilibradas. Presidente da Sociedade Cabo-Verdiana de Música contesta a decisão do Ministério da Cultura de suspender a transferência da taxa de compensação pela cópia privada. Banco Central Europeu toma a decisão mais aguardada do ano pelos investidores europeus e decide pela diminuição das taxas de juro. Espanha quer se juntar ao processo da África do Sul que acusa Israel de genocídio em Gaza. Estas e outras notícias para acompanhar neste jornal, numa edição e apresentação de Anatólio Lima. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde. O Governo quer que até 2026 todos os cabo-verdianos tenham acesso à energia, à água potável e ao saneamento básico, e a estratégia passa pela aposta na transição energética e na ação climática. O desejo foi manifestado pelo Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças na abertura da Quinta-feira Internacional de Energias Renováveis e Eficiência Energética. O governante considera que a transição energética é uma emergência nacional e que deve contar com a colaboração de todos, conforme o Isentório dos Reis. Marcos Rodrigues, presidente da Câmara de Comércio do Sotavento, classifica a Feira de Energias Renováveis como montra para a problemática da energia, lembrando que o arquipélago enfrenta uma realidade gritante em matéria de soluções energéticas. Cabo Verde precisa, como pão para a boca, essa transição energética. Está a fazer. O Ministério da Indústria tem investido muito do seu conhecimento, do seu tempo nessa transição. O conjunto do Governo abraça com muita força essa transição e os empresários estão disponíveis para acertar um caminho dessa transição. Cabo Verde pode ser um modelo, mas é preciso acelerar o passo rumo à transição energética, avisa Marcos Rodrigues. O ministro da Indústria, Comércio e Energia convida os investidores a aproveitarem as oportunidades em matéria da transição energética para que Cabo Verde possa ter energia segura, sustentável e a preço acessível. Alexandre Monteiro reitera que o governo está focado em implementar políticas e investimentos que contribuam para o incremento das energias renováveis e a promoção da eficiência energética. Nomeadamente instalações de microprodução para autoconsumo que estão a ser implementadas em diversas áreas, representando hoje cerca de 25% da capacidade de produção renovável global no país. A mobilidade elétrica, que está se tornando também uma realidade. Resta aqui em 2023, em cada 100 veículos registados, 5 eram 100% elétricos. No primeiro trimestre de 2024, cerca de 7 veículos elétricos, temos 7 veículos elétricos em cada 100 veículos registrados. Portanto, com esta tendência, estamos a aproximar para 2024 de vir a ter 10% de novas aquisições no país ser veículos elétricos já em 2024. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças sublinha que a Quinta-feira de Energias Renováveis e Eficiência Energética insere-se na estratégia do governo com um mundo sustentável e comprometido com a ação climática. Olavo Correia revela que a ambição do executivo é garantir 100% no acesso à energia e água potável até 2026 e avisa que a transição energética é crucial para o país. E nós temos todos nos envolver para fazer com que isto aconteça. Atingir em 2026 o acesso a 100% das energias da parte dos cidadãos e das famílias cabo-verdianas. Mas também garantir as condições para que todos possam ter, pelo menos, o acesso à água potável. A nossa meta é 90 litros por dia e por pessoa. E é fundamental que nós consigamos atingir essas metas em matéria de acesso à energia, mas também à água potável. Mas também nós queremos garantir cada vez maior penetração das energias renováveis. Queremos, em 2026, atingir 30% de penetração, em 2030, 50%, em 2040, atingir valores perto de 100%.
Cabo Verde quer ser exemplo, diz Olavo Correia, e para alcançar esses objetivos é preciso engajamento de parceiros nacional e internacional. A Quinta-feira Internacional de Energias Renováveis e Eficiência Energética está a decorrer de hoje até sábado sob o lema Construir um Futuro Sustentável. E pelo menos 40 empresas internacionais e estrangeiras estão a participar nesta feira. A Rádio de Cabo Verde comprovou este dado. Uma das novidades da exposição vem da Nigéria, uma lâmpada recarregável com base num pequeno painel solar que permite sintonizar a rádio e com portas de entradas para USB, conforme apurou a Edneia Barros. Nesta quinta edição da feira estão presentes expositores da Ásia, África e Europa, conforme a administradora da FIC, Angélica Fortes. Da Nigéria, a empresa Sunking trouxe para esta edição uma lâmpada recarregável com base em painel solar e explica Eche Otaku, gerente de desenvolvimento de negócios da África Ocidental e Central. Basicamente, esta é uma lâmpada recarregável com base em um pequeno painel solar. Quando recarregada, funciona por 24 horas e o utente pode mudar a intensidade da luz conforme a sua necessidade. É interessante porque esta lâmpada tem indicação de bateria para saber o nível de carga. Temos também uma outra lâmpada recarregável através de um pequeno painel solar, já mais sofisticada, com acesso à sintonia da rádio, Bluetooth e pendrive para ouvir áudio. Mas este é apenas um simples produto. Não são todos os produtos da empresa. These are sample products. These are not all our products. A empresa Multimarcas Auto, representada pelo português Rui Teixeira, apresenta calhambeques elétricos. Rui Teixeira assegura que esta é uma aposta adequada para um país turístico como Cabo Verde, mas lamenta a demora em conseguir a licença de passeios turísticos. Indo ao encontro daquilo que é pretendido pelo Governo na introdução da mobilidade elétrica, e é uma oferta turística excelente para Cabo Verde. Esperemos conseguir obter a licença de passeios turísticos também para melhorar a oferta, porque a licença de passeios turísticos permite-nos estar perto dos hotéis e perto das praias, que é o ideal, como já fazemos em Portugal, e agora brevemente vamos também iniciar na Ilha da Madeira. Sunrise Energias Renováveis é uma nova empresa nacional que, conforme a sua gerente, Lenira Fernandes, espera conseguir parcerias para continuar a promover soluções inteligentes para sistemas fotovoltaicos. Onde é que nós acaba por trabalhar com um sistema que a gente chama paralelo e independente, ou seja, quando tem sol num bando e sombra, que nosso sistema acaba por trabalhar na mesma produção porque ele é independente. Nossa expectativa é conseguir parcerias que empresas em diversas áreas para trabalhar para o futuro verde de Cabo Verde. A feira, que começou hoje, termina no próximo dia 8. Diz a administradora da FIC que é um espaço de promoção de produtos e serviços, no qual participam também instituições do ramo para prestar esclarecimentos sobre a transição energética. E a Associação dos Autarcas do PICV, em parceria com a Fundação Alemã Friedrich Ebert, realiza a Balheu, uma conferência sobre a transição urbana sustentável para a promoção de cidades justas em Cabo Verde. O evento reúne especialistas nacionais e também internacionais na matéria e pretende envolver candidatos do PICV às eleições de 2024, a sociedade e empresas na recolha de subsídios, visando a socialização de uma proposta de reforma urbana voltada para comunidades inclusivas e ambientalmente equilibradas. Jucando Fortes tem os detalhes. Os autarcas do PAICV defendem assim o planeamento urbano à luz dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 11 e 13, relacionados à criação de cidades justas e comunidades inclusivas e comprometidas com o combate às mudanças climáticas, salienta Isaías Varela, presidente da Associação da Classe, que conta com a parceria da Fundação Alemã Friedrich Ebert para a realização da conferência, que terá em pauta as questões da governação local e das estratégias de financiamento. Trata-se de uma iniciativa da Associação dos Autarcas do PICV que tem por objetivo contribuir, em particular, para a emergência de uma cultura de igualdade social e desenvolvimento ecologicamente sustentável. Espera-se recolher subsídios informadores do planeamento urbano e suas implicações para o movimento de reforma urbana que defende o desenvolvimento de cidades justas, à luz dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente os ODS 11, tornar as cidades e as comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis, e o ODS
13, que é tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. Nesse sentido, o PAICV pretende reunir expertise, empresas e sociedade civil, realça Isaías Varela, visando em formar uma plataforma política para as eleições autárquicas de 2024, estribada na necessidade de novas abordagens para o poder local. Com vista a poder promover aos cidadãos de cada município acesso justo e equilibrado aos equipamentos, às infraestruturas e ao conhecimento. A abordagem integrada da gestão urbana, que preconiza a construção de cidades justas, pode sintetizar uma nova ambição para o poder local em Cabo Verde. Será um evento destinado aos autarcas eleitos e candidatos nas listas do PAICV, no quadro de uma cada vez maior capacitação para a boa governação municipal e promoção da economia local em Cabo Verde. Será também um momento de avaliação, particularmente do relacionamento entre o poder central e local e sua correspondente participação nos recursos públicos em Cabo Verde, numa base programada de não condicionalidade e que garante a previsibilidade. É uma preocupação, sobretudo, dos autarcas do PAICV, mas também do próprio partido, em criar espaços que os privados também engajam no processo de desenvolvimento, sobretudo a urbanização de territórios. A conferência terá um painel centrado na avaliação do Programa Nacional de Desenvolvimento Urbano e Capacitação das Cidades, em linha com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável e nos programas para cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. E São Vicente é a nossa paixão será o slogan de campanha eleitoral autárquica a ser promovida por um movimento autónomo liderado pelo engenheiro Carlos Araújo. O escritor e ensaísta se candidata pela segunda vez à presidência da Câmara Municipal de São Vicente, depois de, em 2000, ter liderado as listas da UCID. Numa coletiva com a imprensa em que esteve José Pedro Santos, o candidato independente defendeu o figurino de um governo local e próximo do cidadão. 24 anos depois, Carlos Araújo volta a apresentar-se ao pleito eleitoral em São Vicente e diz ter já a subscrição necessária para formalizar a sua candidatura, que assume a autonomia da governação da ilha como fundamento da sua proposta eleitoral. Conquistando a Câmara, meu objetivo é começar imediatamente um trabalho para ligar o povo da ilha à volta de um projeto de autonomia. E mais do que isso, é unir o povo da ilha à volta de um projeto que te permitir a essa ilha começar a produzir mais, aproveitando da força viva que a ilha tem, e é uma força extremamente grande. Essa pessoa que também é uma pessoa que há longos anos, através de toda essa obra que está de cima dessa mesa, também está a estudar a ideia da autonomia, visto que para mim, Cabo Verde só que vai para frente por um motivo muito simples. Não porque os presidentes, os administradores são pessoas sem capacidade, não. Eles têm capacidade. Os nossos ministros, os nossos presidentes, tudo têm capacidade. Os presidentes da Câmara também têm. Acontece que eles têm uma organização correta que te permite ir para frente. Cabo Verde é um carro sem roda e São Vicente também que te passar de um carro sem roda. Mesmo bem para pôr aquele roda e roda desse projeto. Seu nome é autonomia. Carlos Araújo garante que está há um ano escutando a população da ilha e dos contactos está seguro do sentido de voto do mindelense. Agora eu fui ao terreno, fiz 3 intervenções. Uma primeira para saber se era possível um candidato independente candidatar e ganhar. Depois de ter essa ideia, saiu ao terreno outra vez pedindo as assinaturas. Eu falei com muita gente, apercebi-me de muita gente, das incorreções existentes no terreno, das coisas horríveis que está a passar nessa ilha, e entendi que eu era capaz de cativar até a pessoa que vinha violentamente contra mim. Eu os cativei. Pessoas que vieram, e sobretudo essas. A população, neste momento, não sou eu, a população está preparada para a sua autonomia. É o que querem. É o que querem. Querem uma mudança completa. Se sou eu essa pessoa, essa é outra coisa. Mas a população quer uma mudança completa neste momento. Uma governação que galvaniza a participação dos munícipes nas tomadas das decisões, mas assumida por pessoas com capacidade de liderança e comprometidas com um projeto capaz de mudar o rosto económico e social da ilha. Uma equipa que já tem desenhada, mas não fechada. Tenho pessoas ao meu lado, mas vou construindo a equipa. E vou construindo a equipa porque, ao longo deste caminho, vou entendendo e procurando quem são as pessoas realmente válidas. Tem gente para fechar a lista, mas não está fechada. Está aberta
Um desejo de valorização da participação das mulheres na vida política que destoa da lei da paridade, mas Araújo admite ser um jogador pelas regras democráticas e mostra-se incomodado com os relatos das situações que tocam a compra do voto. Já temos 13 horas mais 16 minutos, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. O presidente da Sociedade Cabo-Verdiana de Música, Daniel Spencer, contesta a decisão do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas de suspender a transferência para a sociedade da taxa de compensação equitativa pela cópia privada. Os argumentos de não prestação de contas por parte da sociedade, invocados pelo Ministério da Cultura para justificar a decisão, não correspondem à verdade, esclarece Daniel Spencer. Como é da lei, nós apresentamos sempre o relatório de execução dos fundos, não é? Como pode ver aqui, embora o Sr. Ministro diz que as sociedades têm que prestar contas, mas nós prestamos contas de 3 em 3 meses. Olha, vê o último trimestre, quarto trimestre de 2023. Quer dizer, não é por aí, não é? As contas são apresentadas. Aliás, mesmo que haja alguma regularidade, eu não sei, a auditoria ainda não terminou, não é o suficiente para parar a transferência, porque esse dinheiro não é dinheiro público, é um dinheiro que é cobrado nas finanças e depois é encaminhado para o Fundo Autónomo da Cultura, que faz depois a distribuição de acordo com a lei, não é? A Lei 108/9 de 2020, de 14 de dezembro. O presidente da Sociedade Cabo-Verdiana de Música estranha ainda o facto de a decisão do Ministério da Cultura assentar numa auditoria financeira as contas do organismo, cujo relatório realça nem sequer está ainda concluído. Ainda o relatório não está concluído e suspense a transferência, que é um bocado anormal. E o Sr. Ministro diz que está fazendo todos os esforços para que seja solucionada essa questão, depois de ter mandado suspender. Manda suspender e depois diz que está a envidar esforços para que a transferência seja feita. As transferências foram suspensas em março, deixando os músicos e os compositores sem as compensações financeiras a que, por lei, têm direito, lamenta Daniel Spencer. Uma decisão que o Ministério da Cultura diz ter tomado por sugestão da Inspeção-Geral das Finanças, que está a efetuar uma auditoria financeira às contas do organismo. Em carta dirigida à Sociedade Cabo-Verdiana da Música, a Direção-Geral do Planeamento, Orçamento e Gestão do Ministério da Cultura reconhece os constrangimentos que advêm da medida, mas defende-a como necessária até a conclusão da auditoria. A terceira edição da Conferência dos Chefes dos Escritórios de Propriedade Intelectual dos Estados-membros da Organização Regional Africana da Propriedade Intelectual, ARIPO, aconteceu esta manhã com a reunião de líderes especialistas e representantes de associações numa conferência para discutir os desafios e oportunidades relacionados à proteção da propriedade intelectual no nosso continente. A presidente do Instituto da Gestão da Qualidade da Propriedade Intelectual, Ana Spencer, sublinhou a importância do evento para fortalecer os laços de cooperação com os países membros da organização, no que concerne ao compromisso de reafirmar o desenvolvimento do ecossistema africano da propriedade intelectual. A prosperidade do ecossistema africano de propriedade intelectual depende da liderança e da visão estratégica de cada um de nós. Que esta conferência sirva como um marco para fortalecer os laços de cooperação entre os nossos países, fomentar a inovação e assegurar que a propriedade intelectual seja o motor da inovação e de desenvolvimento para toda a África. Para representante da Associação Cabo-Verdiana da Música, SOCA, Augusto Évora, esta conferência traz muita esperança para a comunidade de autores em Cabo Verde, no sentido da valorização dos direitos dos autores e da propriedade intelectual no país. Portanto, é um encontro que nos traz muita esperança pelos discursos havidos. Houve 4 intervenções oficiais das várias representações e congregações dessas instituições. Contamos que, pelo menos da perspectiva da SOCA, que representa artistas de todos os géneros culturais, contamos que estes dias de reunião que terão lugar sejam muito profícuos e tragam realmente decisões que venham a valorizar os direitos do autor e da propriedade intelectual em Cabo Verde. O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abrão Vicente, ressaltou a necessidade de se buscar uma melhor cooperação e comunicação para fortalecer a propriedade intelectual em África. Portanto, eu desejo que este seja uma visita conjunta
da qual venham a acontecer comunicações bilaterais para que os nossos países melhor comuniquem, melhor cooperem e melhor possam também contribuir no âmbito internacional para o fortalecimento da propriedade intelectual em África como um forte instrumento de transformação, de inovação, de criação de emprego e de criação de rendimento para os africanos, para os nossos povos e claramente para o desenvolvimento dos nossos países. A Organização Regional Africana da Propriedade Intelectual, a RIPO, é composta por 22 Estados-membros e Cabo Verde está integrado na organização desde 2022, um trabalho da jornalista estagiária Ani Lopes. E o projeto da Escola Universitária Católica Sénior, que privilegia a pessoa, a dignidade humana e a sã convivência entre gerações, constitui um dos projetos a ser materializado pela Escola Universitária Católica de Cabo Verde. Anúncio feito pelo diretor da escola no quadro da visita que o Núncio Católico do Vaticano efetuou hoje à Escola Universitária Católica no Seminário São José, conforme a Joana Lopes. A missão do Núncio Católico do Vaticano não se restringe à Escola Universitária Católica de Cabo Verde, mas sim ao país, com encontros com autoridades civis e outras estruturas da Igreja Católica. Monsenhor Valdemar Samartag. Com muchísimo gusto estou aqui para aprovechar, averiguar de persona esta importante institución de la Iglesia Católica, pero es extendida para todos. Entra en el sistema educativo de Cabo Verde, tiene reconocimiento de parte del gobierno y tiene como objetivo evaluar y presentar los valores que unen los caboverdianos. Una universidad más, una escuela más, es una contribución para el bien del país, de la gente, y no es una concurrencia. Yo digo que nosotros aquí, de esta escuela universitaria, podemos ofrecer algo más. O Núncio Católico deixa pistas para a definição de políticas que visam apoiar os imigrantes que chegam a Cabo Verde em condições desoladoras. Sugestões devidamente acolhidas pela Universidade Católica, conforme o diretor, o padre José Eduardo Afonso. Darmos, digamos, o nosso contributo, por exemplo, numa área tão específica que é a área da imigração, que, como sabemos, nós temos assistido a momentos muito tristes de pessoas que saem dos países por falta de condições, mas não chegam ao destino. E por isso, creio que neste campo em concreto da imigração, também a Escola Católica poderá ajudar com reflexões, com partilhas, a definirmos políticas, a trilhar, por forma a criarmos uma condição melhor para essa gente que sai à procura de melhores condições de vida. Na ocasião, o padre Eduardo Afonso anunciou projetos em carteira. No nosso plano estratégico, nós temos o projeto da EU Católica Sénior, que visa também trabalhar com a terceira idade por forma a construirmos uma sociedade assente em valores e princípios do humanismo cristão, que privilegia a pessoa, privilegia a dignidade, privilegia a relação e a sã convivência. O projeto, por exemplo, de atendimento psicoespiritual, ainda antes do final do ano, vai ser incrementado. No que toca à implementação da disciplina Educação Moral e Religiosa Católica nas escolas, desde 2019, o padre explicou que tem avaliação positiva pelo Ministério da Educação dessa experiência de 4 anos, em que de 200 e tal alunos passaram a ter 12.005 alunos. Está-se agora em fase de negociação para se prosseguir com este projeto. 13 horas mais 24 minutos e meio. O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio de Cabo Verde, Jornal da Tarde. Olivia Boiarm é a escolhida para representar Cabo Verde na 64ª edição de Jovens Embaixadores Olímpicos, que irá decorrer da Grécia de 8 a 21 deste mês. A atleta da Ilha do Sal espera adquirir bons conhecimentos e subsídios para a implementação do projeto comunitário que tem em carteira. A Cassiana Lima diz-nos do que é que se trata. Olivia Boiarm, atleta da Academia de Voleibol do Sal, foi nomeada embaixadora olímpica pelo Comitê Olímpico Cabo-Verdiano no âmbito do programa Criolimpismo em dezembro do ano passado.
é a selecionada a nível do país para participar na 64ª edição de Jovens Embaixadores Olímpicos, que irá decorrer na Grécia de 8 a 21 de junho. Vai ser reunido jovens de várias nacionalidades num universo multicultural, onde que não vai discutir ideias, não leva projetos de nosso país, mais concretamente não com um projeto ali na sala que é para bem ser implementado. Lá não vai discutir a nossa ideia e também tomar algumas informações dela, vai ouvir ideias de outras pessoas, de maneira a conseguir implementá-lo de uma forma mais eficiente e eficaz ali na Cabo Verde, mais concretamente ali na Ilha de Sal. Desta formação de 2 semanas, a atleta espera sair com bons conhecimentos e subsídios para enriquecer o seu projeto comunitário. Então, espero que conseguir ter mais conhecimento, principalmente a nível do olimpismo, já que foi na Grécia, na cidade de Atenas, que originou os primeiros Jogos Olímpicos. Espero enriquecer o conhecimento acerca disso e conseguir passar para jovens também, que foi tudo através de esportes. Minha atleta de AVS, foi através de AVS que não consegui candidatar. Meu projeto basicamente consiste na levar o desporto para a comunidade, mais concretamente o voleibol. Não saber que na comunidade assim que não tem que as pessoas mais vulneráveis a violências, pode ser violências sexuais, o uso abusivo do álcool. Então, criei bem e levou o desporto exatamente onde é que está esse problema. Mas assim que eu podia bem falar muito mais a fundo, mas quando bem consegui já falar mais concretamente sobre isso. Para além de Olívia Boiarme, a Ilha do Sal conta com mais 2 embaixadores olímpicos que têm vindo a desenvolver várias atividades, levando os valores olímpicos aos jovens nas comunidades. 13 horas mais 27 minutos e meio. Abrimos a nossa página internacional com informações vinda da África do Sul. O número de mortos neste país devido às inundações causadas por fortes chuvas subiu de 12 para 22. Segundo o último relatório das autoridades locais, o mau tempo que se prolonga desde o final de semana concentra-se atualmente na costa do Oceano Índico. De acordo com o Instituto Meteorológico Sul-Africano, foram observados pelo menos 2 tornados na região, acompanhados de violentas trovoadas e também granizo. Milhares de pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas, incluindo famílias que vivem em barracas improvisadas. As casas foram arrasadas pelo mau tempo, as estradas ficaram submersas e as árvores foram arrancadas, de acordo com a France Press. Os serviços de meteorologia emitiram avisos para hoje, com a previsão de chuvas fortes para o sudeste do país, mas também para a cidade do Cabo e arredores. A Espanha vai pedir autorização a um tribunal das Nações Unidas para se juntar ao processo da África do Sul, que acusa Israel de genocídio em Gaza, anunciou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros da Espanha. A Espanha é o primeiro país europeu a dar este passo, depois da África do Sul ter apresentado o seu caso ao Tribunal Internacional de Justiça no final do ano passado. A Espanha alega que Israel está a violar a Convenção sobre o genocídio no seu ataque militar que devastou grandes áreas de Gaza. O México, Colômbia, Nicarágua e Líbia, para além dos palestinianos, já pediram para se juntar ao processo. O tribunal ordenou a Israel que suspendesse imediatamente a sua ofensiva militar na cidade de Rafah, no sul de Gaza, mas não ordenou cessar fogo no enclave. Israel não cumpriu a ordem. Israel nega estar a cometer um genocídio na sua operação militar para esmagar o Hamas, desencadeada pelos seus mortíferos ataques de 7 de outubro no sul de Israel. O Hamas matou 1.200 pessoas e fez mais de 250 reféns nos ataques surpresa. Os ataques aéreos e terrestres de Israel já mataram mais de 36.500 palestinianos, segundo os dirigentes da saúde de Gaza, que não fazem a distinção entre combatentes e civis. A Espanha, a Noruega e a Irlanda reconheceram formalmente um Estado palestiniano a 28 de maio, num esforço coordenado das 3 nações da Europa Ocidental para aumentar a pressão internacional sobre Israel. Informações desta manhã apontam que mais 45 pessoas morreram num outro ataque aéreo à escola gerida pela Agência da ONU para os Refugiados Palestinianos, no centro de Gaza. De acordo com Hamas, entre os mortos há 14 crianças. O ataque provocou ainda mais de 70 feridos. A escola alojava pessoas deslocadas de um campo de refugiados, informou o Gabinete de Comunicação Social do governo de Gaza. Os militares israelitas confirmaram que realizaram o ataque aéreo,
que tinha como alvo um complexo do Hamas que operava dentro da escola. As forças de defesa de Israel estimam que entre 20 a 30 terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica estavam escondidos em 3 salas de aula separadas de uma área onde os civis estavam abrigados. A Rússia vai enviar mais instrutores militares para o Burkina Faso para ajudar a formar os soldados burkinenses, anunciou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, durante a sua visita oficial ao país. O ministro russo sublinhou o compromisso da Rússia para com o Burkina Faso a nível militar e técnico, especialmente na luta contra os grupos terroristas que, garantiu, serão eliminados graças ao apoio russo. Lavrov sublinhou a boa harmonia entre os dois países desde a chegada ao poder do presidente burkinense, o capitão Ibrahim Traoré, na sequência de um golpe de Estado a 30 de setembro de 2022. Desde então, registrou-se um impulso significativo nas relações entre os dois países, disse o ministro russo, que foi recebido pelo próprio Traoré, que lhe entregou a medalha de ordem de Etalon, a mais alta condecoração estatal do Burkina Faso. O Banco Central Europeu tomou esta quinta-feira a decisão mais aguardada do ano e decidiu, na sua reunião da política monetária, diminuir as taxas de juros de referência para a zona euro em 25 pontos base. Deste modo, a taxa de juros das operações principais de refinanciamento, a taxa de facilidade permanente de cedência de liquidez e a taxa da facilidade permanente de depósito desceram para 4,25, 4,50 e 3,75, respectivamente. Esta foi a primeira descida desde março de 2016, tanto para a taxa das operações principais de refinanciamento como para a taxa de facilidade permanente de cedência de liquidez, enquanto que para a taxa de depósito foi a primeira redução desde setembro de 2019. O regulador europeu destaca que desde a reunião do Conselho do Banco Central Europeu em setembro de 2023, a inflação caiu mais de 2,5 pontos percentuais e as perspectivas de inflação melhoraram significativamente. As últimas projeções dos especialistas do Eurosistema para a inflação global e subjacente foram revistas em alta para 2024 e 2025 em comparação com as projeções de março. Já temos 13 horas mais 32 minutos e alguns segundinhos mais. Estamos na reta final deste jornal. Caso o amigo ouvinte esteja à espera de alguém que partiu do Sal e que vai a São Vicente a bordo da aeronave da TACV, saiba que por volta das 2 horas o aparelho deverá aterrar do aeroporto Zária Évora em São Vicente. Dos Espargos também partiu há instantes o aparelho da Transavia, vai para Paris e deve aterrar na capital francesa quando forem 9 horas e 46 minutos, portanto 21h46 o voo da Transavia chega a Paris. Dos Açores está a chegar um aparelho, mas é um aparelho militar norte-americano, é um Boeing ao serviço do exército norte-americano e deve ir também para a Ilha do Sal pela rota que está neste momento a voar. E para a Ilha da Boa Vista chega também por volta das 2 horas um aparelho que vem de Manchester, é da TUI, com chegada então às 2 horas da tarde. Também para Boa Vista deve chegar um pouco depois um outro aparelho que vem de Verona, Itália, é um aparelho da Neos e a aterragem prevista no aeroporto de Rabil quando forem 2 horas e 30 minutos. É o essencial daquilo que temos, mas também já partiu de São Vicente o aparelho da TAP que vai para Lisboa, com chegada prevista às 6 horas e 21 minutos. E da praia, um outro aparelho também da TAP partiu e chega a Lisboa às 6h42. Pela via marítima temos neste momento tudo a navegar na costa oeste de Santiago, deve estar a chegar perto de Porto Mosquito e vai para São Vicente, com a chegada prevista às 22 horas e 59 minutos, de altitude que navega neste momento a 12,8 nós. Na Brava chegou em instantes o Criola e no fogo está o Praia da Guarda. O Criola que deve fazer o percurso inverso por Porto Vale dos Cavaleiros, depois chegar aqui à praia por volta das 20 horas de hoje. E falemos agora do movimento das marés, bem como o que nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para pesca. Para além de outras informações, por hoje, quinta-feira, 6 de junho, o sol despontou às 6 horas 3 minutos e 24 segundos e o pôr do sol deverá ocorrer às 19 horas 2 minutos e 14 segundos. A lua nova saiu pelo nordeste às 5 horas e 47 minutos e vai se pôr pelo noroeste quando forem 19 horas e 21 minutos. A única baixa mar do dia aconteceu às 12 horas e 21 minutos, o que quer dizer que hoje teremos praticamente o dia todo com maré alta. A primeira pré-bar aconteceu às 6h10 e a seguinte será às 18 horas e 29 minutos. E os dados apontam que hoje pode ser um bom dia, aliás, poderá ser um excelente dia para a pesca, sendo o melhor momento das 18 horas e 51 minutos até às 19 horas e 51 minutos. Para amanhã, sexta-feira, a primeira baixa-mar será às 0 horas e 26 minutos e a seguinte às 13 e 6 minutos. E a primeira praia-bar acontece às 6h54 e a seguinte às 19 horas e 14 minutos. Em relação à pesca, amanhã, sexta-feira, poderá ser também um excelente dia, sendo os melhores momentos das 0 horas e 3 minutos até às 2h03 ou então das 12 horas e 33 minutos, Mira, até às 14h33. E temos 13h34.
35 neste momento. Vamos à reposição dos títulos que fizeram esta edição. Dissemos que arranca na praia a 5ª edição da Feira Internacional das Energias Renováveis, com uma novidade vinda da Nigéria. Autarcas do PAICV reúnem-se para debaterem proposta de reforma urbana voltada para comunidades inclusivas e ambientalmente equilibradas. O presidente da Sociedade Cabo-Verdeana de Música contesta a decisão do Ministério da Cultura de suspender a transferência da taxa de compensação pela cópia privada. O Banco Central Europeu toma a decisão mais aguardada do ano e pelos investidores europeus e decide pela diminuição das taxas de juro. A Espanha quer se juntar ao processo da África do Sul, que acusa Israel de genocídio em Gaza. Anatólio Lima na edição e apresentação deste Jornal da Tarde, aqui na técnica Dom Brito, na apoio à realização esteve a Jamila Carvalho. Às 14 teremos os títulos com a Joana Lopes. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.